Pare, eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de dizer. Você não é tão importante quanto pensa. Ninguém está observando você. Ninguém está analisando cada erro seu. Ninguém está falando de você o tempo todo. E antes que você fique irritado com essa afirmação, existe algo ainda mais chocante. O dia em que você entender isso será o dia em que sua vida vai mudar completamente. Porque aquilo que hoje está te impedindo de crescer pode ser apenas uma ilusão criada pela sua própria mente. E daqui a alguns minutos você vai perceber que porque aquilo que hoje está te impedindo de crescer pode ser apenas uma ilusão criada pela sua própria mente. E daqui a alguns minutos você vai perceber por quê. Imagine a situação seguinte: você está andando na rua, tropeça, cai, algumas pessoas olham, seu coração dispara. Na mesma hora você pensa, que vergonha. Mas responda sinceramente. Você lembra da última pessoa que tropeçou na sua frente? Provavelmente não, porque você estava ocupado pensando na sua própria vida. E é exatamente assim que funciona com todo mundo. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito holofote. É a tendência de acreditar que as pessoas estão prestando muito mais atenção em nós do que realmente estão. Na sua mente existe um palco, e você acredita que existe uma plateia. Mas quando as luzes se acendem, a plateia nem está olhando para você, ela está olhando para si mesma. Agora pense em quantas coisas você deixou de fazer. Talvez você não tenha gravado vídeos, talvez você não tenha iniciado aquele projeto, talvez você não tenha aberto aquele negócio, talvez você não tenha falado com aquela pessoa. Não porque era impossível, mas porque teve medo do que os outros pensariam. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Onde estão essas pessoas agora? As mesmas pessoas que você tinha medo de decepcionar? As pessoas cuja opinião controlava suas decisões? Onde elas estão? Seguindo suas vidas, pensando nos próprios problemas, preocupadas consigo mesmas. Enquanto isso, você ficou parado, perdeu meses, talvez anos, por causa de uma opinião que nem existia. Vou dizer algo que pode incomodar. No dia em que você fracassar, a maioria das pessoas continuará vivendo normalmente. No dia que você desistir dos seus sonhos, o mundo continuará girando. No dia que você abandonar seus objetivos, quase ninguém perceberá. Duro ouvir isso? Talvez. Mas existe algo ainda mais duro. Perceber que você estava esperando a aprovação de pessoas que não queriam viver sua vida por você. Elas não vão pagar suas contas, elas não vão realizar seus sonhos, elas não vão carregar seus arrependimentos. No final, tudo recai sobre você. Faça um exercício mensal. Volte 10 anos no passado. Quantas vergonhas daquela época ainda importam? Quantos erros ainda são relevantes? Quantas opiniões ainda têm peso? A maioria desapareceu, sumiu, esquecida. Então por que você acredita que o constrangimento de hoje será eterno? Daqui a 10 anos você provavelmente nem lembrará da maioria dos seus medos atuais. Lembrará das oportunidades que não aproveitou, dos riscos que não assumiu, dos sonhos que abandonou. Existe uma liberdade que poucas pessoas experimentam. Ela surge quando você percebe uma verdade simples. As pessoas não estão contra você. Elas simplesmente estão ocupadas demais consigo mesmas. E quando você entende isso, algo muda. Você para de pedir permissão, para de buscar validação, para de viver uma vida performática, começa a agir, começa a construir, começa a tentar. E finalmente entende que errar em público é melhor do que se arrepender em silêncio. Imagine chegar no final da sua vida, olhar para trás, perceber que viveu de acordo com a opinião de pessoas que mal lembram do seu nome. Esse é o verdadeiro fracasso. Não é errar, não é perder, não é cair. É nunca ter vivido porque estava esperando a aprovação. Então eu quero que você lembre dessa frase. Ninguém se importa com você. Isso é uma das coisas mais libertadoras que existem. Que significa que você está livre. Livre para tentar, livre para falhar, livre para aprender, livre para crescer, livre para se tornar nasceu para ser. Quando desligar este vídeo, pergunte a si mesmo: o que faria hoje se eu não tivesse medo da opinião de ninguém? A resposta dessa pergunta pode mudar toda a sua vida.